Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Como é bom estarmos aqui reunidos, né? Como é bom saber que o nosso Deus se faz presente nesse lugar. Aleluia. Eu convido os irmãos que já estão de pé para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus, podemos ler? Diz assim, é o paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o mover da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei com a incumbência de ministrar a palavra nessa manhã. E eu fiquei a semana inteira pedindo a Deus: Senhor, me dá a palavra. Senhor, revela o que o Senhor tem para nós. Senhor, fala comigo. E aquele medo, porque é real, não tem como não ter. Estamos diante da palavra do Senhor. Estamos diante da igreja de Cristo. E não é uma coisa qualquer. Mas o Senhor falou comigo a respeito dessa passagem. E 3 falas de Jesus chamou a minha atenção. A primeira é a pergunta que confronta. Quer ficação? Jesus, a palavra de Deus nos relatou que Jesus chegou até aquele lugar. E havia muitas pessoas ali. E ele sabendo, ele viu e ele sabia a causa, o motivo, por que aquele homem estava ali. E Jesus chega até ele e faz uma pergunta. A pergunta com o propósito de sacudir a alma daquele homem. E é a pergunta que Jesus nos faz hoje, nessa manhã. Quer ficação? Porque Jesus, quando pergunta, não é porque ele não sabe a resposta, ele sabia. Porque a palavra nos relata que Jesus vê. Que Jesus nos vê. Antes de chegarmos até aqui, Jesus está nos vendo, além daquilo que nós mostramos. Jesus vê o nosso interior. Jesus contempla o nosso coração. Então ele sabe a resposta. Mas o propósito da pergunta é sacudir a alma daquele homem. Por quê? 38 anos enfermos, irmãos. 38 anos num lugar onde cercado de dor, de doença, de frustração. É muito tempo. E infelizmente o ser humano, quando ele vive a mesma coisa durante muito tempo,
é natural que ele se acostume com aquela dor. Aquela dor, ela vira uma rotina. Aquele sofrimento vira a identidade daquela pessoa. Ninguém olha para aquela pessoa e reconhece ela pelo nome dela, mas pela enfermidade que ela carrega, pela dor que ela tem. E é por isso que Jesus fala assim para ele: você quer ficar são? E é por isso que Jesus fala para mim e para você nessa manhã: eu não sei qual é a paralisia que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o que te paralisou. Se foi uma dor, se foi um sofrimento tão grande, se foi perca, se é uma doença. Eu não sei o que tem paralisado a vida do povo de Deus, mas essa manhã o Senhor nos reuniu aqui para liberar sobre a nossa vida uma palavra com autoridade e poder. O tema da mensagem é: Jesus te põe de pé. Não importa o motivo pelo qual você caiu, o importa é que Jesus está aqui e está dizendo para mim e para você: você quer ficar são? Sabe por que Jesus faz a pergunta? Porque Jesus sabia, mas Jesus queria que aquele coração refletisse o porquê de estar ali. Que nós, quando Jesus nos faz uma pergunta, Ele quer que nós venhamos saber o que nós não sabemos. Ele quer que seja revelado, vamos botar para fora. E a resposta daquele homem foi: justificativas. Senhor, não tem ninguém para me botar no tanque. Senhor, ninguém me vê. Senhor, ninguém me ajuda. Senhor, a dor é muito grande. Senhor, eu fui abandonado. Senhor, eu fui traído. Senhor, mas Senhor, olha, eu estou aqui por isso, por isso. Jesus não está buscando justificativa nessa manhã. Jesus só quer dar uma resposta para o nosso sofrimento. Ele quer acabar com a nossa dor, mas às vezes Ele pergunta para que nós venhamos entender que o motivo que nos levou a essa paralisia não é capaz de vencer o poder daquele que está diante de nós. Diante daquele homem estava Jesus. A gente não pode destacar que aquele tanque era conhecido ali por ser um ritual pagão, sabe? Um ritual do povo dos gregos. Ali tinha limitações, ali tinha dores, ali tinha vergonha, ali tinha sofrimento, e tinha uma promessa de que o primeiro que entrasse, ou seja, era um tanque seletivo, que não podia mudar a história de todo mundo, era só de um. Era só de um, mas ali representava toda uma religiosidade, todo um sofisma, toda uma mentira, toda uma crença daquela época, de que aquele tanque tinha poder, que aquela água tinha poder para curar. Só que Jesus veio para confrontar e para mostrar que o único que tem todo o poder e toda a autoridade para curar, para libertar, é Ele. E a palavra do Senhor diz que Jesus está nos vendo nessa manhã. Ele está vendo toda aquela lágrima, todo aquele choro de madrugada escondido que ninguém vê. Ele está vendo toda aquela luta que você está lutando sozinho e que você no seu pensamento diz: mas ninguém me ajuda. Mas fulano podia me ajudar, mas eu estou aqui sozinho. Jesus está te vendo. E é por isso que Jesus nos trouxe aqui, para nos mostrar que nenhuma dor é capaz de impedir o agir dele na minha e na tua vida. Queres ficar são? É a pergunta que confronta. A pergunta que confronta para retirar todo o paganismo, para retirar todo o sofisma, para retirar toda a mentira, para retirar toda a religiosidade que nos prende a uma situação. Jesus está perguntando para mim e para você: você quer ficar são ou prefere ficar nesse sofrimento, se apegando a tradições, se apegando a coisas que o homem impôs?
mas que não pode trazer vida. E aquele homem falou tantas desculpas, se justificou, mas Jesus não debateu. Jesus liberou a palavra, mais uma vez. Levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus não questionou, Jesus não retrucou. Sabe por quê? Porque há momentos que nós enfrentamos na nossa vida que nós não temos forças de sair sozinho. Nós não temos condições nem de abrir a boca e dizer: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor Jesus se apresenta com mão forte para colocar aquele homem de pé. Levanta-te. É a palavra de Jesus para mim e para a tua vida hoje. Levanta! Porque só Ele tem o poder de te colocar de pé. Levanta. Jesus falou para aquele homem, foi uma ordem dada por Jesus. Sabe para quê? Para nos lembrar que nós não precisamos buscar em outros lugares. Nós não precisamos depender de um tanque de água parada que de vez em quando é agitada. Nós não precisamos depender de religiosidade, de sofismas. Nós não precisamos depender de homens. Nós só temos que depender dEle. Precisamos crer nele, porque nele está toda a resposta para a nossa vida. E Jesus fala: levanta. E aquele homem imediatamente ficou curado. Ele ficou curado na mesma hora. Ele não dependeu de falar: Senhor, eu quero, Senhor, não. Jesus falou: levanta com mão forte, eu estou te tirando dessa paralisia. Eu estou te tirando dessa estagnação. Independente de que seja ela. Se for física, espiritual, emocional, só Jesus tem poder para trazer cura para a tua vida e para a minha vida. E Jesus não é aquele que por tradição vem ali e agita a água e cura a enfermidade só, não. Jesus está dizendo para aquele homem: levanta, fica de pé, eu estou te curando. Mas eu não estou curando só as suas pernas. Eu não estou estancando só a sua paralisia. Eu estou curando a sua alma. As dores que aí se encontram, que só Ele pode curar. Jesus quer curar as nossas dores. Jesus quer tirar todo o nosso sofrimento nessa manhã. Sabe, quando o pastor abriu o culto e falando a respeito das lutas que vêm sobre a nossa vida, que nós não queremos, às vezes nós procuramos, às vezes é por nossa culpa, mas às vezes a vida nos surpreende com dores que a gente não quer viver. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que Ele tem poder para curar essas dores. Que Ele tem o poder de te libertar. A ordem foi dada: levante. Aquele homem foi curado na mesma hora. Mas Jesus ainda continua dizendo: toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Sabe o que Jesus está mostrando para mim e para você? Que a dor que até hoje tem nos paralisado, que o sofrimento que nos levou para o quarto escuro, que o medo que nos cerca, que não deixa a gente dar o próximo passo, Ele está dizendo: pega essa cama e carrega, porque o que te carregava hoje, você vai ter o poder de carregar. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está livre. Você está livre. O que te prendia, o que te humilhava, agora você carrega, você domina. Você não é mais dominado pela dor. O teu Jesus te pôs de pé. Ele está dizendo: caminha. Sabe por que caminha? Sabe por que anda? Sabe por que leva a tua cama? Porque quando você leva a tua cama, você está mostrando para aqueles que vão olhar ao teu redor, vão dizer assim: se Ele tem poder para curar ele e ela, depois de tudo que passou, consegue carregar a cama, eu também posso ser curado. É o testemunho que você vai dar do encontro que você teve com Jesus. Aquele homem teve um encontro
com a fonte de água viva. Para contrastar aquele tanque que era uma água parada. Jesus chega dizendo, eu sou a água viva. E quando você tem um encontro com a água viva, meu irmão, não tem como você continuar da mesma forma. Não tem como a paralisia te prender, porque essa fonte vai jorrar dentro de você. É movimento do céu, é movimento da presença, é o movimento do Espírito Santo dentro de você. Você não depende de nada externo. Você não precisa de rosa ungida, de água ungida. Você não precisa botar um copo d'água no rádio para ser abençoado, porque quem te abençoa é Jesus. Quem tem poder de te curar é Jesus. Não tem religiosidade nem sofisma que pode curar as dores da tua alma. Então não dependa, não procure solução para os teus problemas em outros lugares a não ser em Cristo, porque a fonte da água viva se apresenta diante de você nessa manhã. E Ele te fez uma pergunta, Ele já sacudiu a tua alma e Ele está dizendo para você, eu estou aqui para te curar, mas não somente uma cura física, eu quero curar a tua alma, eu quero restaurar a tua vida. Leva a tua cama. As dores que você está sofrendo hoje, sabe, esse sofrimento vai virar testemunho. Essa paralisia, quando você continuar caminhando, obedecendo a ordem que Deus te deu, que Jesus te deu, vai gerar testemunhos. Sabe, irmãos, eu passei por um período na minha vida que eu achei que era o meu fim. Que eu achei que não tinha mais jeito. Porque a dor era tanta, a vergonha era tanta, o medo era tanto que eu paralisei. Eu simplesmente paralisei. Eu não conseguia nem me mover. A minha alma estava ferida. O medo de encarar as pessoas era tão grande. O medo do fracasso. Mas Jesus veio até mim e falou, toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. Porque isso não é vergonha para você, isso é testemunho do encontro que você teve com a água viva. A água viva, a fonte que jorra, você teve um encontro com ela, as marcas ficam. A cicatriz fica, mas é para testemunhar que você teve um encontro com Jesus e que a glória de Deus envolveu a tua vida e que Jesus te pôs de pé, independente da situação. Eu dizia, Senhor, mas como que eu vou falar? Como que eu vou dirigir grupo de mulheres? Como? E o Senhor falou para mim, sou eu que te ponho de pé. Não é a respeito de você e nem da tua capacidade de fazer algo. Não é o nosso respeito, é a respeito do que Deus tem feito na nossa vida para alcançar outras vidas. Porque as dores servem, as cicatrizes servem como testemunho. Então não se envergonhe. Nessa manhã não se envergonhe do que você passou. Sabe, essa queda vai levantar outros. Sabe, esse medo vai dar coragem a outros. Porque você venceu em Cristo Jesus. Toma a tua cama e anda. É o que Jesus tem para falar para mim e para você. Anda, testemunhe da glória que foi revelada para a tua vida. E quando eu entendi que não era a respeito de mim, não era a respeito da minha dor, eu me levantei e continuei. E sabe que o pastor Sebastião, no mês de maio, que era o mês da família, ele simplesmente falou assim, esse ano a gente vai fazer diferente. Eu vou colocar o nome de todas as famílias da igreja representada aqui dentro desse saquinho. E eu vou pegar 5 famílias. Uma para testemunhar em cada domingo do mês.
E eu falava, Senhor, não tira a minha. Senhor, não tira a minha. Senhor, não tira a minha. Eu não tenho testemunho para dar. Senhor, olha a minha casa. Senhor, eu não tenho testemunho para dar. E o Senhor, pastor Sebastião, tira. Família de Púrcio. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E as famílias que me antecederam, foram lá e contaram testemunho, e foram restaurados, e tiveram testemunho para contar, e tiveram glória. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? E o Senhor falou assim para mim, me deu uma palavra e falou, ministra essa palavra para a igreja. E ele falou assim, pega suas filhas, vai lá para frente e canta um louvor para o meu nome, para glorificar o meu nome. E o Senhor me deu Jó 14, e eu fui lá ler a respeito da árvore cortada. E o Senhor ministrou no meu coração naquela noite e disse para mim, fala que a árvore está cortada, mas que tem vida. Fala que a árvore está cortada, mas a água que jorra vai trazer vida. Ministra sobre a minha igreja, que tem vida, ainda que para muitos pareça que está morto. Ministra. E eu comecei a ministrar, e a igreja começou a ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. E quando as minhas filhas começaram a louvar, o Espírito Santo tomou a igreja, e no final eu falei assim, meu Deus. E o pastor Sebastião falou para mim, você pode não ter testemunho hoje, Simone, mas você tem algo que muitos não têm. Você tem a presença de Deus na tua vida. Você está testemunhando que a glória de Deus está sobre a tua vida. Então não é vergonha. Testemunhe, deixa Deus trabalhar através da sua dor, porque a sua dor vai trazer cura para muitos. Eu não gosto muito de quando eu estou pregando falar da minha vida, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu falasse, porque às vezes, há momento que a gente chega aqui, prega e as pessoas pensam, mas ela não sabe o que eu estou vivendo, ela não entende a dor que eu estou passando. É fácil para vocês subirem ali, mas não, somos todos iguais perante o Senhor. Somos todos iguais perante o Senhor. Temos sofrimentos e dores da mesma forma, mas o que nos muda, o que nos dá a diferença é a escolha que você tem. Se você vai ficar como aquela multidão de coxos e enfermos naquele lugar de comiseração, tendo pena de si mesmo e dizendo, ah Deus, ah dia, ah hora, quando vai ser? Ou se você vai ouvir a voz do Senhor, que está te dando uma ordem nessa manhã, levanta, põe-te de pé e anda. A resposta que você vai dar ao problema é que faz a diferença. Jesus quer mudar a história de outras famílias, de outras vidas. Jesus quer encher esse lugar de pessoas que estão feridas, ao ponto de não ter força de entrar por essas portas. Mas Jesus, com mão forte, Ele tem poder para me curar e te curar. E nós sermos agente de cura para a vida daqueles que estão lá fora. Então Ele continua dizendo, toma a tua cama e anda. Sabe por que Jesus fala para aquele homem, anda? Porque o milagre não é o ponto final. O milagre não é o fim. O milagre é só o começo de uma nova história que Deus tem para a tua vida. O milagre é um recomeço que o Senhor está nos oferecendo nesta manhã. Eu vou te curar, eu vou te pôr de pé, eu vou estancar essa paralisia, mas você precisa caminhar. Você precisa prosseguir, porque o que Deus tem para fazer é muito maior do que nós podemos imaginar. Às vezes a nossa luta, a gente pensa que é só para restaurar a nossa vida. Mas Deus quer restaurar uma grande multidão. Deus quer alcançar aquela multidão que está naquele lugar de comiseração, de vergonha, de dor, de luto.
Jesus está nos convidando a tomar a nossa cama e andar, a nos levantar, porque a cura já foi liberada. O encontro com a água viva, o encontro com a fonte já foi. Aconteceu comigo e contigo. Ele está aqui. Nós não podemos nos acomodar com o sofrimento e com a dor e achar que é normal. Nós não podemos nos deixar ser limitado pelas crenças falsas que nos impede de prosseguir. O Senhor quer trazer cura e libertação nesta manhã. O Senhor, com a autoridade que só Ele tem, vai se levantar pessoas que no texto você vai continuar lendo, vai dizer, é num sábado. Mas Jesus curou no sábado. Mas não é lícito que faça nada no sábado. E vai se levantar os doutores da lei, os fariseus, vai dizer para aquele homem, por que tu está andando? Por que tu está carregando tua cama? Não pode não. E sabe qual é a resposta que ele dá? Aquele que me curou mandou eu andar e carregar minha cama. Sabe o que ele está dizendo? Jesus te deu autoridade para prosseguir. Ainda que os doutores da lei venham querer colocar uma forma sobre a tua vida e dizer, porque você passou por isso, não é digno de fazer a obra. Porque se você não tem isso, você não pode fazer a obra. Você não pode testemunhar o poder de Deus, porque você é assim, você é assado. Lembra que Jesus, quando chegou até aquele homem, restaurou a identidade dele. Ele não era mais o paralítico, porque Jesus curou a paralisia, mas restaurou a vida. Curou a paralisia, deu um novo começo. E Jesus vai encontrar, aquele homem vai para onde? Ele vai para o templo, carregando a sua cama. Ele vai adorar a Deus, dizendo, eu fui curado, agora eu vou adorar a Deus. Agora eu vou servir a Deus. Agora todo mundo vai ver que o meu Deus tem poder. Aí vai se levantar aqueles que vão tentar te paralisar. Ei, mas você não pode. E ele vai dizer, vai falar com Jesus, foi ele que me curou? Vai reclamar com Jesus, que é Ele que está me dando autoridade para estar nesse lugar, para fazer isso, para ministrar essa palavra. Vai falar com Jesus, que é Ele que restaurou a minha casa e a minha vida. Jesus encontra com aquele homem no templo. E a coisa mais linda que tem, que o Espírito Santo me saltou, foi que Jesus falou 3 palavras para aquele homem. Jesus primeiro fez a pergunta que questiona, a pergunta que sacode, a pergunta que nos faz entender que nós não podemos ficar na mesmice, porque nós precisamos andar em novidade de vida. Jesus é fonte justamente por isso. Ele não é água parada. Não é água parada, é fonte. E a palavra do Senhor diz em João, capítulo 7, no versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, você crê em mim? Então do seu interior jorra rio de água viva. Não é água parada, não é água com lodo, é água que se movimenta para o milagre acontecer. É água que jorra, é água que restaura, é água que lava, que purifica de toda iniquidade, que lava todo pecado. É água que purifica, é água que te movimenta. Não é água parada no teu interior. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, não é água parada, não é tanque, não é religiosidade, é presença de Deus, é poder de Deus dentro de nós, para mover a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Então nós temos a autoridade dada por Jesus para continuar. E Jesus fala para ele, levanta, toma a tua cama e anda.
autoridade para andar em novidade de vida. Sabe? Novidade de vida. É um recomeço que Deus está trazendo para mim e para a tua vida nessa manhã. E Jesus vai dizer para mim e para você nessa manhã que nós precisamos continuar caminhando, continua andando, continua caminhando, porque a glória de Deus está sobre a tua vida. A glória de Deus está sobre a nossa vida. A glória de Deus está sobre a nossa igreja. A nossa igreja precisa continuar caminhando no evangelismo, na busca, nos cultos, nos lares, para trazer vida. Porque nós precisamos entender que nós fomos chamados para isso. Há uma restauração, há um movimento, uma mudança, há um novo caminho, que é Jesus, para que nós possamos prosseguir. Jesus é maior do que o tanque. Jesus é maior do que a paralisia. Jesus é maior do que as dores. Jesus é maior do que os doutores da lei. Jesus é maior que toda a tradição, que toda a lei, de toda a religiosidade. Jesus é maior que todas essas coisas. E Ele te convida a caminhar com Ele, porque quando você está com Ele, você tem autoridade, unção do Espírito para se mover em favor do reino. E a coisa mais linda somos autorizados por Deus. Então não vamos desperdiçar a unção que foi derramada sobre a nossa vida para continuarmos a prosseguir, para continuarmos a caminhar. Jesus encontra com aquele homem de novo. Ele está no templo e Jesus fala para ele assim: agora que você foi curado da sua enfermidade, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu falei: Jesus, o que pode ser pior do que ficar 38 anos limitado, do que ficar 38 anos humilhado, abandonado, paralisado? Jesus ali, quando ele falava para aquele homem, ele estava dizendo para ele: eu quero proteger o que eu te dei novo, a vida nova que eu estou te entregando. Eu quero proteger. Por quê? Porque se você, depois de ter um encontro com a água viva, com Jesus, que tem poder e autoridade, ter a oportunidade de mudar de vida, voltar a praticar o pecado, as coisas que não agradam a Deus, você vai perder. A coisa pior para o ser humano é ficar afastado de Deus. Não tem coisa pior do que você um dia ter experimentado da fonte da água viva, um dia ter experimentado da presença de Deus e depois viver sem Ele. É um vazio que não tem explicação, é um descontrole. Não tem coisa pior do que viver sem Deus. Não tem coisa pior do que depois de você compartilhar de algo tão poderoso, de algo tão sublime, que é um milagre, que é experimentar a vida nova em Cristo e voltar a estaca zero. Jesus está dizendo: com essa palavra que eu te digo, vai e não peques mais, eu quero proteger a nova vida que eu te dei. Então que nós venhamos proteger, caminhando e não pecando, agradando a Deus, porque Jesus não questionou se a paralisia foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado de outro. Mas Jesus está dizendo: independente do que seja, não peques mais, segue a tua vida, porque você está livre. Você foi liberto do pecado, você foi liberto da enfermidade, as suas dores foram saradas. Não perca o que é mais importante do que a presença de Deus. E sabe o que é pior ainda do que perder a intimidade, perder a comunhão com Deus? É morrer sem Deus. Porque Jesus veio para restaurar a salvação que foi perdida lá no Éden.
sabe? Restaurar a comunhão com Deus que foi perdida pelo pecado lá no Éden. Jesus veio para restaurar, Ele veio, porque essa passagem aqui, ela vai apontar que Jesus é o Cordeiro, porque a porta das ovelhas que estava lá, estava representando que as ovelhas precisavam ser purificadas para o sacrifício, e a ovelha muda, é Jesus, que morreu por mim e por você. Mas Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: não queira morrer sem mim, porque a eternidade sem Deus não tem coisa pior. Então, pior do que a enfermidade, pior do que o pecado, é viver sem Deus. Então, que nessa manhã nós venhamos pegar essas 3 palavras que Jesus liberou para aquele paralítico e que liberou para a minha vida e para a tua vida nessa manhã. Que a primeira é a pergunta que confronta. A segunda é a ordem que liberta, que te põe de pé. É a ordem que te diz: caminha. O teu testemunho é o que eu vou usar para sarar outras pessoas. Então, nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou o único que te ponho de pé. Como o pastor abriu dizendo, quando Jesus nos coloca de pé, Ele nos enche com a sua presença. A água viva jorra dentro de nós, nos faz andar acima de todo problema, acima de toda dificuldade, acima do medo, acima da dor, acima da traição, acima da frustração, acima de todas as dores, acima de todo o pecado, acima de principados e potestades, porque sobre ti está a presença que combate, que tem autoridade para dar um fim em todas essas coisas que se levantam, porque nenhuma delas tem o poder de paralisar. Aquele que teve um encontro com Jesus, a água viva, a fonte de água viva, que te faz jorrar, que te faz se movimentar no Espírito, que nos faz entender que nós não devemos andar no natural, porque nós não somos natural. Jesus está dizendo: eu te coloco de pé hoje, eu restauro a sua identidade, para que você saiba que você não vai ser chamado pelo nome da sua dor, pelo nome do seu pecado. Você não vai ser mais reconhecido pela vergonha que você passou. Você foi restaurado, você é filho de Deus. E sobre a tua vida vai jorrar o rio, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando Jesus diz no capítulo 7 de João, diz a Escritura do seu interior, a palavra foi liberada para mim e para a tua vida. A Escritura está sendo liberada. Do seu interior vai fluir rio de água viva. E o seu nome agora: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tive um encontro com Jesus, a fonte que me tirou daquele lugar de comiseração, a fonte que me tirou do lugar de dor, do lugar de sofrimento, e me colocou de pé, para mostrar que Ele tem todo o poder e autoridade. Ainda que a gente tenha que passar por essas lutas, elas não têm o poder de nos paralisar, de nos impedir de desfrutar da presença de Deus, do poder de Deus que foi liberado sobre a mim e sobre a tua vida. A unção está sobre mim, a unção está sobre ti, a unção está sobre a igreja matriz. Não vai ser dor, não vai ser medo, não vai ser sofrimento que vai impedir o mover de Deus, porque a autoridade de Cristo não pode ser contestada. Aleluia! A autoridade que foi liberada na palavra de Cristo para mim e para a tua vida nessa manhã não pode ser contestada, nem pelo inferno, nem pelos homens, nem pelo mundo, por ninguém, porque Jesus tem todo o poder e autoridade. E é Ele que nos dá autorização para avançar. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu te coloco de pé, levanta, anda, avança, cumpre o propósito para que eu te chamei. Não tenha medo.
Poder e autoridade foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Que nós venhamos tomar posse, que nós venhamos nos colocar de pé e dizer para o problema: você não tem mais poder de me vencer, você não tem mais poder de me prender, você não tem mais poder de me impedir de ver a glória de Deus na minha vida. O Senhor está nos convidando a se colocar de pé diante dos problemas, porque Ele é o único que nos faz andar altaneiramente. O Senhor está nos convidando nessa manhã para que nós venhamos entrar nas regiões celestiais. Sabe por quê? Porque como Filho de Deus, restituído da glória de Deus, nós temos a autorização de entrar no Santo dos Santos. Nós temos autorização de entrar nos lugares celestiais. Porque foi Jesus que nos deu essa autorização. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pare de querer andar no natural. A tua vitória vem no sobrenatural. Nós não somos desse mundo. O Senhor nos convida a andar altaneiramente, a andar no sobrenatural, para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Então nessa manhã, fale com o teu Deus: Senhor, eu quero que essa água comece a jorrar dentro de mim. Porque essa água vai purificar todo medo, vai me purificar de todo pecado, vai lavar de toda iniquidade e vai me colocar limpo diante de ti. Senhor, a tua igreja recebe a tua palavra nessa manhã. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e te dizemos: Senhor, nós cremos em ti. Nós ouvimos a tua palavra e queremos obedecer a tua ordem. Nós queremos estar de pé, carregar a nossa cama, sem vergonha de testemunhar a glória que foi liberada para nós. Nós queremos prosseguir em santidade, andar na presença do Senhor, porque o Senhor nos colocou diante do renovo, de um novo começo. A paralisia teve fim nessa manhã. O Senhor está nos colocando de pé. O Senhor está colocando a igreja dele de pé, para que a glória dele se encha nesse lugar e alcance todos aqueles que precisam ter um encontro com Jesus e ter a vida transformada e ter dentro de si o rio de água viva que movimenta, que nos faz andar altaneiramente na presença do Senhor. Pai, estamos diante de ti, cremos, Senhor, cremos na tua palavra, recebemos a tua palavra nessa manhã e queremos ficar de pé, Senhor, para cumprir o teu propósito, para glorificar o teu nome, para exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós não queremos apenas, Senhor, milagre, porque entendemos que o milagre é um ponto de partida para o recomeço, para uma nova vida na tua presença. Senhor, restaura ministérios nesse lugar. Aviva, meu Pai, aviva a fé da tua igreja. Restaura, Senhor, os dons espirituais. Traz de volta, meu Pai, aquilo que se apagou, aquilo que a dor estava escondendo. Senhor, começa a mudar a história do teu povo. Que haja, meu Pai, uma renovação nas nossas vidas. Que haja um avivamento do teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre a nossa casa, e que nós possamos glorificar o teu nome nessa manhã.